Olá, você está no nosso curso aprendendo ferramentas para melhorar o desempenho da sua equipe, para otimizar um processo e melhorar resultados, alcançar resultados esperados ainda não alcançados, certo? Isso a gente chama de desafio. Esse é o desafio que você tem que vai te mover a aprender novas ferramentas e aplicar as ferramentas que a gente vai juntos treinar, né? Desenvolver. Então, agora é a hora de você definir bem qual é o seu desafio, né? Qual processo você vai melhorar? Qual resultado você quer alcançar? Então vamos lá. Se você ainda não definiu qual processo você vai melhorar e qual resultado você está buscando alcançar, esse vídeo aqui vai te ajudar, tá? Vamos lá. Opção 1, você tem dois caminhos aqui, tem mais, enfim, eu coloquei os principais aqui que eu acho mais simples e relevante. Eu vou tentar sempre fazer as ferramentas mais simples, de uma forma mais prática, para a gente conseguir evoluir logo e sair da teoria, tá? Sair do pensar e ir para o agir. Aqui tem duas opções que eu coloquei para você. Primeira opção, indicadores de desempenho. O que você faz para definir qual resultado você vai melhorar, qual processo você vai desenvolver da sua equipe? Olha os seus indicadores de desempenho, né, dos processos, tá? Não das pessoas, né, que nós estamos trabalhando com desenvolvimento de processo. Olha os seus processos, olha os seus indicadores, seus resultados esperados. A gente chama isso de resultados esperados, tá? Eu pus aqui indicador de desempenho porque se você está começando agora, você não vai ter o resultado esperado. Você vai ter um indicador de desempenho, OKR, enfim, existem diversas metodologias aí que dizem que é o resultado que você precisa alcançar do seu processo e separa os que você não está alcançando. Pô, eu preciso bater meta de vendas, não estou batendo. Esse é um resultado esperado que você, um indicador de desempenho, bater metas. Que não está sendo alcançado. Qual mais que você tem? Tem mais algum? Coloca lista e depois prioriza. Qual o indicador que tem mais chance de melhorar em menos tempo? Escolhe esse e vamos começar por esse, tá? Tem dois, três, vê qual que é o que tem mais chance de melhorar em menos tempo, de uma forma rápida, para a gente já começar a colher resultados. Escolhe esse indicador de desempenho e daí a gente vai para o próximo passo. Ou outra opção, se você não tem indicador de desempenho, faz uma lista de falhas e resultados esperados, que aí aqui já vou começar a falar do termo que a gente usa, o REs, né? Vou por aqui, ó, REs. Como que você vai fazer essa lista para depois escolher o que você vai melhorar? Quais são os passos? Liste os principais problemas existentes no seu setor. Consulte a sua lista. Você tem uma, né? Geralmente as pessoas não têm. Isso aqui é uma outra coisa, a ferramenta que a gente sugere é você controlar os problemas que você tem, as falhas e oportunidades que você tem no seu setor e você sempre estar desenvolvendo uma. Então você, no nosso conceito, você deveria estar listando e anotando e tendo controle do que você precisa melhorar ou de oportunidades que tem de melhoria. Então, se você não tem isso ainda, lista os principais problemas ou as principais oportunidades de melhoria. Lista ela. Eu fiz aqui um exemplo, eu vou ler daqui a pouco você. Então pega aí, anota a lista. Eu fiz em Word, gente. Vamos parar de pôr Excel, figurinha, senão vai demorar muito. E tem que ser prático, tem que pegar. Word não, aqui é o documento, né? Tem que pegar e começar a anotar, tá? Não é abrir documento, pegar um Excel, fazer uma imagem. Não, vamos para cima. Vamos pegar a informação e transformar ela aqui para a gente melhorar o resultado. Então, aqui tem um exemplo que eu vou explicar, mas eu primeiro vou explicar os passos. Ó. Liste os principais problemas e as principais oportunidades. Pergunte para o seu diretor o que ele acha que é mais relevante melhorar. Qual o principal problema a resolver no setor, na opinião dele? Se você tem um diretor, identifique junto com ele. E provavelmente, pasmem, muitos não sabem responder essa pergunta com uma resposta eficiente. Muitos pegam um probleminha do dia ali, pegam e respondem. Então, se você vê que ele tem um pouco de indecisão para responder isso, faça isso junto com ele. Lista os principais problemas, lista as oportunidades. Então, cada número aqui ó, é um problema ou uma oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em preto, tá? Lista. Depois, anote na frente de cada falha ou oportunidade, eu pus embaixo aqui,
não está na frente, está em vermelho. Quais os principais resultados que vão melhorar se você eliminar aquela falha? Então, anotou a falha, anota qual o resultado que você vai melhorar com aquilo, se resolver aquilo. Depois, alvo, defina qual é o seu alvo. Priorize melhorar o item que tem possibilidade de dar resultado mais relevante, né? E que tem mais chance de alcançar o resultado, mais facilidade de implantação de melhorias. Então, depois nós vamos olhar aqui e vamos escolher qual que é o alvo, né? Que nós vamos e vamos anotar. Então, nós vamos olhar e qual que é o mais fácil, qual que é o mais relevante de ser melhorado. E aí você vai ter definido o alvo que é para a gente juntos desenvolver, tá? Depois de definido o alvo, qual que é o processo que você vai desenvolver? De que processo? Nós estamos falando de vendas, de manutenção, de entrega, recebimento? Qual processo que nós estamos falando, né? Porque é esse processo que nós vamos mapear. Então, um exemplo aqui, ó, lista de falhas e resultados esperados. Eu pus aqui as metas mensais de uma loja, tá? Imagine uma loja de comércio aqui. Aí o cara listou lá, as metas mensais de venda não estão sendo batidas, bater as metas mensais de venda. Então, esse é o resultado esperado. Se eu melhorar isso aqui, esse aqui está muito claro, porque ele já fala de indicador, né? Se as metas mensais de vendas não estão se batendo, que é o problema, eu, obviamente, vou começar a bater as metas mensais se eu melhorar esse problema. Isso aqui está muito óbvio, né? Vamos para o próximo, ó. Porque esse aqui é medidor, é fácil. Vendedores não são capacitados com técnicas de vendas. É uma oportunidade que tem aqui, porque, pô, os caras não sabem as técnicas de venda. Se eles souberem, eles vão com certeza melhorar as suas vendas. Então, qual o resultado que vai melhorar? Vai vender mais. E também vai atender melhor, né? Por quê? O cara que está mais capacitado com técnicas são os passos da venda, né? Por exemplo, planejamento da venda, consultoria do produto, ele sabe se explicar melhor, negociar preço. Então, todas essas etapas são técnicas, tem técnica. Se o cara não sabe, está na mão dele isso daí, ele aprende, ele melhora, inclusive o atendimento ao cliente. Né, entregar um produto certo para o cliente, ele vai entregar o produto certo, na quantidade certa, explicar bem sobre o produto. Então, assim, poxa, bacana, né? A loja não tem identificação dos corredores, nos corredores, né? Não tem identificação. Ah, não, aqui é dos corredores. Sabe aquele corredor da loja, igual ao supermercado, e não fala o que tem em cada um? Qual o resultado que vai melhorar? O cliente vai encontrar mais rápido os produtos. Então ajuda no atendimento ao cliente, ele vai encontrar mais rápido. Não sei se melhora a venda, tá? Existe discussão sobre isso. Se você facilitar, agilizar o tempo do cara lá, pode ser que ele compre menos, segundo algumas teorias. A loja não tem promoções e técnicas de merchandising. Então, a merchandising é aquela técnica de colocar na prateleira, ou cores, arrumar, pôr cartazes, enfim. O que vai acontecer se melhorar o merchandising? Vai vender mais. Então, vendedores não sabem fidelizar, não sabem fazer fidelização pós 3 meses. Enfim, aqui tem outros casos aqui. Um deles aqui, ó, o gerente de vendas é consultado constantemente. É um problema, parece pequeno, só que como o gerente, isso é um fato real. Os vendedores ficam toda hora parando. Gente, ele não consegue trabalhar, ele não melhora o seu desempenho. Então, pô, qual que é o resultado esperado se a gente resolver esse problema? O gerente vai ter mais tempo para fazer outras atividades, porque ele fica gastando tempo fazendo toda a negociação, toda hora está fazendo negociação com os vendedores, em vez de eles aprenderem aí as técnicas e seguirem as técnicas e políticas da empresa. Então, e a negociação, qual o resultado esperado? A negociação seguir as regras da empresa. Então, durante a negociação, vou pôr aqui, ó, durante a negociação, né, o vendedor seguir as regras da empresa. Né? Então, são resultados pequenos aqui, mas eu quero que siga as regras, eu quero que os descontos sejam dados conforme a tabela, enfim. Então, eu preciso resolver isso. Né? Mas, inclusive aqui, pode ser que você perca vendas, né? Aí já não consigo falar que vai vender mais. Mas sim que a questão talvez aumente o lucro, depende, né? Da questão da negociação, o cara dando menos desconto. Podemos até colocar aqui, reduzir descontos nas vendas, né? Então,
de acordo com para ele seguir a política. Então, lista de falhas e resultados. Agora, olha isso aqui e veja qual é o mais fácil, qual que você acha que tem mais chance, que é um resultado mais relevante. Pô, vamos pegar aqui é bater metas mensal de venda, vender mais, praticamente aqui, ó, vender mais. Só que você vê que vender mais com soluções diferentes, né? Então, esse caso aqui, você vai trabalhar com merchandise, esse vai trabalhar com técnicas de venda. Então, eu acho aqui, por exemplo, que a gente poderia colocar assim, ó, eu já vou colocar, tá vendo aqui, ó, vou seguir a ordem. Qual o alvo, seguindo o passo aqui, né? Anote e fale para quais resultados e qual o alvo que a gente deve melhorar. Aí eu vou colocar o alvo aqui a alcançar. Então vamos ver, eu acho que poderia ser, o alvo é vender mais. E aí, quais os principais problemas que a gente gostaria de resolver, que a gente identificou? A gente teria problemas e oportunidades, todos esses daqui, ó. A gente pode copiar aqui, né? Tira aqui, então essa aqui é a lista de problemas. Só que, veja só, até vou deixar aqui, ó, bater mais, vender mais, todos que tem a ver, esse aqui é fidelização. Vamos deixar os que tem para vender mais juntos aqui, que a gente vai... Ó, esse aqui é para ajuda a vender mais. Esse aqui é o problema em si, não é a solução, né? Mas esse aqui é uma das oportunidades, técnicas de venda, todos eles aqui ajudam a vender mais. Deixa eu ver só uma coisa aqui, identificação de vendas dos corredores, aqui não é vender mais, esse aqui. Então aqui só para a gente ver, ó, todos que ajudam a vender mais estão acima, né, nessa parte de cima. Poxa, então eu vou focar no processo, e aí isso aqui eu já estou preenchendo, gente, é o campo que eu queria que vocês preenchessem, tá? Então anota aí o alvo, né? Eu estou aqui, ó, o alvo, e depois identifique o processo, identifique e registre o processo que você vai desenvolver. Então o alvo, a gente já colocou aqui, ó, o alvo, o resultado, vender mais. Então eu quero mexer no processo para vender mais. Qual o processo, que é o próximo passo aqui, ó? Registre o processo que vai desenvolver. Processo vender. Processo de vendas, vender, tá? Quais as oportunidades? Então eu peguei lá as oportunidades, você tem a sua caixinha aí e tal, que eu já deixei separado. Aqui, vender mais. Só vou separar só para destacar o que vai ajudar a vender mais, o que são outros problemas que existem. Mas a loja não tem promoções técnicas de merchandise, vendedores não são capacitados com técnicas de vendas, metas mensais não estão sendo batidas. Então, você vai deixar isso aqui e depois você vai usar, daqui a pouco você vai usar para definir o que você vai fazer. Você viu que aqui tem 3 soluções. Merchandise, técnica de vendas e as metas, né? Aqui eu indico colocar o medidor, enfim, bater a meta. Só que aí de cara, né, seguindo o conselho lá, qual que é a que tem mais chance de dar resultado mais rápido? Olha, merchandise, por exemplo, ele depende muito de aprender, provavelmente ele não sabe, né? E aí muitas vezes o material de merchandise é mais difícil, eu acho, para encontrar. Talvez até pagar uma consultoria seja mais interessante. Mas vamos imaginar, você vai aprender a implantar um processo de merchandise e depois, outro lado aqui, aprender a implantar processo de técnica de vendas. Esse técnica de vendas, ele é muito mais fácil, eu acho, de aprender e de implantar do que o merchandise. Então, se fosse focar, na loja, claro, depende da situação, estou imaginando aqui uma loja que eu já participei, tá? Então, eu faria começar por técnicas de vendas, que eu acho que é o mais fácil e mais rápido de aprender. E todos os vendedores usarem. Enfim, tem toda uma metodologia aqui que é mais fácil. Eu focaria então em vender mais, melhorando e treinando técnicas de vendas, tá? Por exemplo, tá? Isso aqui a princípio me destaca esse. Então, qual é o seu desafio? Qual o processo? Responde aí, copiem, anotem no seu plano, que depois a gente vai pichar essa lista e nós começamos a mapear o processo, tá? Esses são 3 campos que a gente vai precisar. Daqui a pouco você vai ver os próximos campos que você vai anotar.
Então anota aí qual processo, faz aí, define qual processo você vai trabalhar, qual resultado você quer alcançar e quais falhas e oportunidades você já identificou. Lembrando que isso aqui vai ser trabalhado constantemente aqui, você vai estar mexendo, inserindo novas falhas e oportunidades. Tá? Bora para cima. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Eu mudei aqui na hora de fazer. Vamos já deixar certo, deixar igual tá ali, né? Falhas e oportunidades, né? Tá aqui em cima. Falhas e oportunidades, resultados esperados, beleza. É isso. Tá bom? Manda aí, anota aí, pensa, faz e se prepara já para o próximo passo, que é a gente continuar o mapeamento do processo. Acabamos de começar a mapear o processo, definindo qual é o processo, os resultados e anotando falhas e oportunidades. Estamos juntos. Até a próxima.